As primeiras informações do Atlético. Galo, pra buscar o heptacampeonato mineiro. Alô, massa atleticana. Torcida do Galo voltou a animar com a chegada do Barba Domingues, com o departamento médico vazio, muitas opções pra montar o time do Atlético. Quem tem todas elas, quem tem a informação de momento pra você é o Cláudio Rezende, sempre cantando alto com o Galão da Massa. Cláudio, um abraço, bom dia. Como tá a preparação do Galo pra buscar o heptacampeonato consecutivo do nosso estado, Rezende? Bom dia. Bom dia, Thiago Reis, bom dia a todos. Sexta-feira, reta final de preparação do Galão da Massa para finalíssima do Campeonato Mineiro. Treinamento sendo encerrado na cidade do Galo, penúltimo. Amanhã é a última oportunidade, né, do técnico atleticano de definir os detalhes finais, trabalhar bolas paradas, até porque no jogo contra o América, quando ele estreou, o Barba sequer treinou bolas paradas. Ele foi mesmo no treino ainda no Lucas Gonçalves. O Atlético nem teve treino de bolas paradas com o atual treinador, que chegou recentemente, Thiago. E as informações que a gente obteve aí durante a semana. Conversa bastante, troca ideia. É um cara que tá aberto, né, para aquele diálogo com os atletas. E é muito sério também, viu, Thiago? Me falaram, inclusive, que ele parece um treinador, o estilo ali japonês, aquele cara que trabalha, Thiago. Não é muito ficar falando, né? Não é aquele cara espalhafatoso. Trabalha muito seriedade com a sua comissão técnica e ele tá tentando, né, passar o mais rápido possível a ideia de jogo. Esse time do Atlético, Thiago, tem jogadores experientes. Isso, logicamente, ele diminui caminhos. Porque os atletas experientes sabem, né, mais ou menos como que cada treinador gosta, já treinaram, né, foram treinados por treinadores, por comandantes diferentes aí nos últimos anos. E agora, para colocar em prática no clássico. Pelo que a gente está entendendo do treinador do Galo, Thiago, no América ali, o duelo da semifinal, ele já pensou um pouco nisso. Na questão defensiva, que vinha sendo um problema do Galo. Um problema crônico, né? Porque o Atlético, com ele, fez apenas o segundo jogo sem sofrer gols na temporada. E são 14. O Galo, em 14 jogos, só não sofreu 2 jogos sem sofrer gol. E um deles foi contra o América, já sob o comando do Barba Domingues. Então a ideia dele, primeiro, é não sofrer gol na decisão, porque aí tá mais perto do título. E lá no ataque, ele tá tentando um esquema diferente de que o Atlético vinha utilizando. Então essa questão aí, a adaptação realmente nos treinos dessa semana, há uma expectativa de que, mesmo com poucas mudanças, que a turma já consiga assimilar um pouco melhor as ideias do Barba Domingues. Ele gosta, Thiago, de um jogador próximo do centroavante. Ele gosta de uma dupla de ataque. E aí é a grande interrogação do Atlético em termos de time para esse jogo. Ele vai repetir o Renier? Pode colocar o Cassierra nunca foi titular, Thiago. Não foi titular em nenhum momento, nem com o Sampaoli, nem com o Lucas Gonçalves e no jogo inicial também com o Barba Domingues. Sempre entrou durante as partidas, mas ele citou o jogador. O Dudu, Thiago. O Dudu, logicamente que o Barba Domingues sabe aí do histórico, né? Saiu do rival. No último clássico ele foi muito bem, né? Fez aquela jogada do primeiro gol do Atlético, deu uma bagunçada na defesa do Cruzeiro. Eu tô pensando, viu, Thiago, que o treinador vai analisar muito aquele jogo, que o Galo conseguiu a virada na Arena MRV, porque aquele esquema do segundo tempo deu muito certo contra o Cruzeiro. Ô, Nath Fiuza, Alexandre Simões, é incrível. Quanto tempo tem desse último Atlético Cruzeiro? Um mês? Foi o final de janeiro. 25 de janeiro. Um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. É incrível, né? Parece que tem 1 ano e meio. Já caiu o treinador de um lado, do outro. Gente, é o futebol. Pouco mais de 30 dias do último clássico e entre um jogo e outro, uma eternidade. Ô, Nath Fiuza, mas ainda assim é óbvio que dá pra tirar algumas conclusões em relação àquele jogo. O Alexandre Simões também conosco nessa comparação, né? O que dá pra buscar o Barba de exemplo, de útil, em relação ao último jogo do Atlético em que o Galo venceu o Cruzeiro, hein, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu? Pra você, pro Cláudio, Pansieri, Alexandre Simões, todos que estão conosco nesta sexta-feira de Rádio Esportes, que tem aí um gostinho especial, né? Dessa expectativa pro clássico que vai se aproximando. O futebol é muito dinâmico, né? Tem seus pontos positivos e negativos, isso, de a gente ter muitos jogos em sequência, então acaba que você tem ali uma partida, parece que tem uma eternidade, mas você citava bem pouco mais de um mês aí do último clássico, mas isso também é bom, porque você tem tempo rápido pra se recuperar quando as coisas não funcionam bem, que deve ser, por exemplo, o sentimento lá no Cruzeiro, né? Até
até de um certo revanchismo aí pela derrota em janeiro. Mas se a gente for fazer um comparativo do que foi aquela partida, lá na Arena MRV, um Atlético que não arriscou na saída de bola, porque o Cruzeiro, pelo menos o Cruzeiro, né, do Leonardo Jardim, ainda do ano passado, é claro que é um time que está se adaptando com o Tite, mas é um Cruzeiro que com Caio Jorge, com Matheus Pereira, com Christian, se Wanderson for titular, morde muito lá em cima na saída de bola, o Atlético por vezes tem essa dificuldade. E por outro lado, tem o Everson, que atua quase como um camisa 10, né? Muitos dos passes diretos do Everson são assistências, então o Atlético trabalhou mais uma bola mais longa, um Atlético que arriscou menos na saída de bola, um Atlético que não fez questão de ter a posse, mas principalmente no segundo tempo. Foi uma equipe mais agressiva, mais aguerrida, mais vertical. A gente fica pensando aí, né, nessa questão da configuração do ataque. Se ele for por esse caminho, você tem um jogador de velocidade, de explosão, agudo lá na frente como o Dudu, pode ser uma boa alternativa, porque ele já recebe essa bola longa com espaço para correr, principalmente se o Cruzeiro tiver mais adiantado e jogando com a bola nos pés. Por outro lado, se ele quer, de fato, já estabelecer essa nova dinâmica tática com 2 atacantes, aí talvez ele privilegie o Reinier, que se movimenta de fato muito, sabe se aproximar do atacante, ou até o Cassierra. E aí o Cassierra e o Hulk, eles podem revezar. A gente falava aqui quando o Cassierra chegou, que ele não é aquele centroavantão fixo, né? Apesar de ser alto e tudo, a gente já viu momentos dele lá na Rússia em que ele se movimenta. Então, às vezes o Hulk fecha mais, ele trabalha como um segundo atacante e vice-versa. A gente sabe o potencial do Hulk quando recebe a bola de frente pro gol na corrida contra o defensor, é muito mais forte. Geralmente ninguém consegue tirar a bola dele. Pode ser uma alternativa, tendo o Cassierra lá também para finalizar. O Estudiantes do Domingues era muito forte na bola parada, até pela estatura do setor ofensivo, atacantes muito altos. Então, às vezes, ele escolha o Cassierra também nesse sentido para explorar isso do Cruzeiro. Cruzeiro, nesta temporada, vem sofrendo muitos gols de cabeça, contra o Corinthians, por exemplo, já no segundo tempo. Então, é aquele jogo de xadrez, né? Cada um vai tentando identificar o ponto forte, o ponto fraco do adversário, mas eu acho que o Eduardo Domingues vai por esse caminho. Eu acho que se ele quiser valorizar a bola longa, a bola aérea, talvez o Cassierra possa ser uma alternativa para ser essa dupla aí do Hulk. O Cláudio Rezende, até antes do Alexandre Simões entrar aqui na conversa, sim, trazer a análise dele pra roda, a galera tá pedindo aqui, ó, o William Antônio tá com a gente, o Nelson Lima Júnior, o Almir Machado, muita gente nos acompanhando, muito obrigado, viu? A maior audiência do Brasil, liderança absoluta do Rádio Esportes. Ô, Cláudio, o time do Galo, se o Barba quiser repetir o time que venceu o Cruzeiro naquela oportunidade, há 30 dias, meu Deus, parece que tem 5 anos. Quando foi que o Galo ganhou do Cruzeiro pela última vez? Com qual time o Atlético entrou em campo naquela oportunidade, ainda comandado pelo Sampaoli? Vamos lá, Thiago, eu acho que não vai fugir muito, hein? Everson foi o goleiro, o Preciado, lateral direito, ele se machucou no primeiro tempo, você vai se lembrar, né? E aí acabou saindo, mas Preciado começou, Juan, Alonso e Renan Lodge. Meio campo teve o Alan Franco, o Maicon, o Vitor Hugo e lá no ataque o Bernard com o Dudu e o Hulk. O Bernard não deve começar, no lugar do Bernard é o Scarpa. Mas o restante não vai fugir muito disso. Se ele for com o Hulk e Dudu, ele praticamente repete a escalação aí do jogo que o Galo venceu, Thiago. O Alexandre Simões, eu também ainda tenho minhas dúvidas com relação ao Preciado, né? Tá ali buscando seu melhor condicionamento, sua melhor adaptação. O problema é que o melhor lateral que o Atlético tem é também o melhor meio, que é o Alan Franco, né? É. Se pudesse deslocar ali, se ele não fizesse tanta falta no meio, mas você tendo o meio campo de Matheus Pereira para ser marcado, para poder segurar a qualidade do Cruzeiro, talvez seja mais importante mantê-lo ali no seu lugar de origem. Naquele jogo, ele foi pra lateral, quando o Preciado se machucou e entrou o Igor Gomes, né? Mas que tá aí embaixo agora, né? O Igor Gomes tá entrando pouco, Thiago. E aí, Alexandre Simões, com relação a esse jogo, se o Barba quiser tirar ali de base para começar o trabalho, o que você acha? Vai com essa formação? Cláudio disse da saída do Bernard para entrar o Scarpa. Te agrada, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, Cláudio, Nath, quem acompanha a gente. Olha, assim, o Barba, se a gente for tratar do ponto de vista ofensivo, ele tem muitas opções, né? E eu acho que é a única dúvida dele. A defesa é essa aí, do Preciado, o Tressoldi, o Júnior Alonso e o Lodge. O Alan Franco, o Maicon, Vitor Hugo e Scarpa, Hulk. E o parceiro do Hulk, eu acho que é a dúvida. Eu acho que essa é a dúvida do Barba. E ele tem várias opções. Ele tem o Reinier, que é um cara de movimentação para formar dupla com o Hulk. Ele tem o Cassierra, que ele ganha a bola longa. E o Everson é muito bom nisso. E o Cassierra é um jogador de grande estatura, tem 1,86m, 1,87m, né? E ele, com certeza, o Cassierra não vai buscar o lado do Fabrício Bruno, que tem 1,92m, vai buscar o lado do Vidalba, que tem 1,77m, para escorar essa bola. E isso é uma estratégia de jogo também. E o Atlético já se deu muito bem com isso, quem não se recorda do jogo, né? Essa bola longa, e o goleiro tem qualidade para fazer isso. Ou o Dudu, que não deixaria de ser uma estratégia interessante, Thiago, porque outro dia eu destaquei aqui que talvez fosse interessante o Cruzeiro ter um cara agudo na ponta esquerda, justamente para aproveitar essa instabilidade da lateral direita do Atlético, tanto de Natanael quanto de Preciado. E o Cruzeiro não vive situação diferente, né? Se a gente for pensar, a pedra no sapato do Cruzeiro até agora também é a lateral direita, né?
O William não faz uma grande temporada, teve aquele erro muito grave contra o Corinthians, e acabou sendo o responsável direto pelo empate do Timão no Mineirão. O Fagner entra, ainda não mostrou, não é o Fagner ainda, não é. A gente entende que toda a vontade do torcedor que seja, mas o Fagner também um desempenho muito abaixo do que necessita, e o garoto Cauã Moraes teve lesão. Então talvez... O Atlético foi muito forte naquele lado ali no clássico. Isso, né? Exatamente. E talvez a opção pelo Dudu possa ser justamente por isso, para você tentar atacar o lado mais frágil da defesa do Cruzeiro, sendo que aí, se essa for a estratégia, ele tem até 2 armas. Eu acredito que o Dudu seria o titular, mas para seguir a pressão, tem o Coelho, né, Cláudio? Que também se dá bem pelo lado esquerdo. O Coelho pelo lado direito não foi bem, a reta final do Sampaoli mostrou isso. Então, quer dizer, eu acho que esse parceiro do Duque é a dúvida do Barba pro Clássico, e ele tem 3 opções com características completamente diferentes, Thiago. Muita coisa pra ser dito do jogo. Ô, Claudio, a preparação do Galo até domingo, como é que fica a montagem? O que tem ainda de tempo o Eduardo Domingues, El Barba, pra montar esse time do Galo, Claudio? Ele tem mais o treino de amanhã, Thiago, e é uma outra interrogação. Eu tô achando que vai ser relacionado, viu, Thiago? Lianco, pelo menos pro banco. Será? Um jogador importante aí no elenco. Ele vai estar junto com a turma, né, Thiago? Porque é final de campeonato. Há de se considerar que o Lianco, ele tem um parafuso a menos pra bom e também pro ruim. Pro bom é isso, né? Ele tem uma sede, uma ânsia de estar com a galera, de querer voltar ao jogo. Eu vi a Yasmin, esposa dele, falando que ele já saiu da cirurgia brincando que dia que ele já podia voltar a treinar, que dia que ele tava querendo já estar em campo. Ele tem toda uma história no clássico, né? Ele movimenta o clássico. Ter o Lianco no banco pode significar muita coisa. Pro bem, pro mal também, né? Quer dizer, se tiver um tumulto ali, o Liancão é o primeiro a pular no bolo. Exatamente. Ele tava lá no vestiário do jogo com o América, no Independência. Eu vi o Lianco de perto. Ele tava doidinho pra estar em campo ali, pra estar pelo menos no aquecimento. E vamos ver, né? O Barba tem até amanhã pra definir. Nos últimos jogos, ele vinha colocando 2 zagueiros no banco. Vinha sendo o último jogo, foi o Vitor Hugo, né? Que foi reserva, a zaga titular Juan e Alonso. E o outro, o Ivan Roman. Então vamos ver, o Ivan Roman mais jovem, pode ser que pinte o Lianco aí para ficar no banco de reservas do Atlético. Ele só tem o Alexander como o jogador que está no DM hoje. O restante, todo mundo à disposição. E amanhã cedo fecha a preparação do Galo. E um detalhe, viu, Thiago? O Barba Domingues, ele também não é adepto à concentração em véspera de jogos em Belo Horizonte. Então a turma treina amanhã. Todo mundo vai pra casa, Thiago, se apresenta no dia do jogo. Vem sendo cada vez mais comum isso, né? Aquele negócio de concentrar véspera do jogo. E muito tempo aí o Atlético, nos últimos anos mesmo, muito poucos jogos que o Galo se concentrou, viu, Thiago? Aliás, a turma vinha pedindo isso aí nas redes sociais. O jogador torce o nariz, né, Cláudio? Não gosta muito, né? Mas aí é com cada um, né? Cada um tem que se cuidar. Porque lá no CT, né, Thiago, se controla mais a alimentação. E aliás, que CT, né? A baita estrutura pra galera descansar. Mas o Sampaoli, desde 2020, na primeira passagem, ele aboliu concentração, agora no retorno dele, mesma coisa, e o Barba Domingues não mexeu não, Thiago. Vai no mesmo estilo aí, pelo menos por enquanto, né? Pra essa final não tem concentração. Os atletas treinam amanhã e se apresentam no domingo cedo. Você sabe que dos últimos treinadores, eu tô em dúvida do Cuca. Cuca de vez em quando fazia. Era só um jogo específico e concentrava. Eu acho que o último cara que tinha concentração, se tiver alguém do Atlético nos ouvindo, pode até me informar aqui. Mas o último que concentrava mesmo, Levir Coupe. Levi trancava a turma. Eu acho que foi o último. Talvez alguém do Atlético possa... O Cuca era jogo, sim, depende do jogo. O jogo do Flamengo, ali talvez o jogo desse concentrava, né? Esse jogo do fim de semana ia concentrar, mas nesse caso não. Barba Domingues vai na mesma estilo aí. Dependendo da turma e do ambiente dele com a turma, ele concentrava era na sexta. Os caras na Gigante da Pampulha. Cláudio, torcida do Galo vai comparecer em grande número. Como eu disse, a informação de ainda poucos ingressos já se caminhando aí para serem esgotados e o Atlético de olho no heptacampeonato. As últimas do Galo, Cláudio. Vamos lá, Thiago. Domingo você paga o almoço, né, Thiago? E eu pago a janta se o Galo ganhar. Não, deixa eu te falar, não tem nem almoço nem janta pra nós não, rapaz. Domingo é uma saladinha, aquele não. Claro que você tá brincando, você nunca paga nada. É uma saladinha, um whey protein e tocar a bola o dia todo. No meu caso é café da manhã. E olha lá. Entrarei no ar às 7h30 da manhã. E lá do Mineirão. E olha lá, viu? O Galo, Thiago, já pensando também na janela do meio do ano, viu? Porque nessa janela agora a Internacional fechou. Não tô dizendo que o Atlético não vai trazer mais ninguém, até porque tem sim possibilidades aí de jogadores que estão defendendo equipes nos estaduais. Essa janela vai até o final do mês. Mas no meio do ano, Thiago, já tem um interesse aí do Atlanta United no zagueiro Júnior Alonso, que vai disputar a Copa do Mundo, né? Pelo Paraguai. Pode ser, né? Se chegar a proposta, o Atlético vai analisar. O Alonso tá longe de ser uma unanimidade. Pode ser que ele saia no meio do ano. E o Fred, Thiago, o volante, que já se declarou atleticano, Belo Horizontino, tá caminhando lá no final do contrato. O Atlético disse que teve só um contato com ele no início do ano, Thiago, que não tem nada acertado, mas que é um jogador que interessa, lógico que interessa, e pode ser sim um reforço, aí seria um reforço de peso para o meio de campo do Galo no meio do ano. Agora foi isso uma janela mais modesta, né, Thiago, com relação ao volante, porque trouxe o Tomás Pérez, jogador mais jovem, por empréstimo, mas no meio do ano não está descartada a vinda de um cara peso pesado.